Olá, galerinha. Vamos nessa semana rever o nosso assunto de equações do primeiro grau, que também podemos chamar de equações polinomiais do primeiro grau. Iremos ver as equações com uma incógnita e com duas incógnitas, tá certo? Vamos lá. As equações polinomiais do primeiro grau são aquelas que podem ser representadas na forma ax mais b igual a zero, em que a e b são constantes reais com a diferente de zero e x é a incógnita. O que é isso, galerinha? Esse ax mais b igual a zero é uma equação do primeiro grau. O a e o b é a parte numérica da equação, certo? E o x é o que a gente chama de incógnita, né? A variável da equação. Pode ser só x? Não, mas a maioria das vezes vai ser utilizada x, mas pode vir y ou uma outra letra do nosso alfabeto, certo? Mas que a maioria, quase que toda a vida, vai vir a variável x ou y, ok? Então, o a e o b é a parte numérica da equação. Um exemplo que nós temos é x menos 3 igual a 9. Nós vamos encontrar aí o valor do x. Então, a gente vai primeiro passar o menos 3 para o outro membro, certo? Nós iremos ver esse menos 3 passa para o outro lado positivo. Aqui, ó. Esse menos 3 eu vou passar para o lado do 9. Como ele está negativo, ele vem positivo. Então, fica 9 mais 3, que quando eu somo vai dar 12. Numa equação, nós temos que ter o conjunto solução aqui, ó. Certo? Esse conjunto solução é justamente o resultado da equação. Esse S é de solução, então você coloca S maiúsculo, tá bom? Igual, abre uma chave, aí coloca o resultado e fecha a chave, ok? A equação, né, que a gente utilizou lá no exemplo, x menos 3 igual a 9, nós temos uma incógnita que é x, aqui em cima, ó, x, e o termo independente, né? Quem são os termos independentes? Menos 3 e o 9. Às vezes, em vez de vir um número aqui, ó, 9, 2, qualquer outro número, pode vir 0, uma equação igual a 0, certo? Mas o procedimento que você vai fazer vai ser o mesmo. Então, se nessa equação ele perguntar quem são os coeficientes, né? Quem são os valores dos coeficientes na equação, vocês vão dizer que o A, lembram lá do comecinho que eu mostrei, ó, AX, que no caso aqui, né, a gente só tem um X, então a gente diz que o A vale 1. O B é esse menos 3, lembrando que esse sinalzinho aqui acompanha esse número, tá? Do B. E que no caso, né, quando eu passo o menos 3 para o lado do 9, que continua sendo o B, certo? Então, vai ser quem? No caso, ele trouxe, ó, ele igualou aqui a 0. O 9 ele trouxe pro lado do menos 3, ele inverteu, fez ao contrário do que eu fiz lá no início. Então, vai ser o quê? Menos 3 com menos 9, que vai dar menos 12. Sinais iguais, repete e soma, certo? Então, no caso, se ele perguntar quem são os coeficientes, né, da equação, então, se aqui depois da igualdade você tiver um número diferente de 0, você leva para lá, para o lado do x, ok? Lá junto com outro número que já tenha. Que aí você, no caso, né, vai igualar a 0.
Se não, se for só para calcular a equação normal, essa parte numérica aqui que você tem, você vai trazer para depois da igualdade, para poder você saber o resultado da equação. Um outro exemplo que a gente vai ver é se eu tiver, no caso, tanto variável no primeiro membro. Quem é o primeiro membro? Aqui, ó, esse 5x menos 8 é o primeiro membro. São os números, né? A variável que está antes da igualdade. E o segundo membro é esse aqui, ó, 2x mais 4. Então, eu vou levar o que tem de x aqui, ó, depois da igualdade para cá. E vou trazer o que não tem x daqui do primeiro membro para cá, para o segundo membro. Lembrando sempre a troca de sinal. Se tiver positivo, vai negativo. Se tiver negativo, vai positivo. Não esqueçam desse detalhe. Então, fica 5x menos 2 igual a 4 mais 8. Aqui, ó, tá negativo, então vem positivo. Aqui eu diminuo. 5 menos 2 dá 3, repete o x, né? Porque eles são iguais, ó, repete, igual 4 mais 8, 12. Se aqui eu tenho um número, né, junto com o x, então ele está multiplicando, ele vai passar, ó, para o outro lado dividindo. Então, 12 dividido por 3, 4. E você constrói o conjunto de solução do mesmo jeito lá da outra. S maiúsculo igual, aí abre a chave e coloca o resultado. Um outro exemplo, se eu tiver uma equação que envolve parênteses, né, e que a variável não seja x, aqui no caso eu coloquei um exemplo usando a variável y. Então, primeiro a gente vai resolver esse parêntese, ó, aqui, certo? A gente vai resolver primeiro esse parêntese e o restante eu vou repetir. Então, ó, repete 5 mais 2 vezes 3y, 6y, mais vezes menos, dá menos. 2 vezes 1, 2. E repete aqui, ó, que tá depois da igualdade, 7y mais 6. Aqui eu trouxe o 7y, ó, que tá aqui, vim pra cá, ó, tá positivo e negativo. Deixei o 6y, que já tá, e levei o 5 e o menos 2 pra cá, ó. Se você quiser calcular logo quanto é que dá aqui e levar só o resultado, também pode, vai dar a mesma coisa. Então, 6 menos 7 menos 1y. Quando o resultado der 1, aqui na variável, não é obrigado você colocar um 1. Você coloca só a variável aí, já vai saber que o valor é 1, certo? Como deu negativo, você coloca o sinal negativo. Igual, aí aqui, ó, 6 menos 5, 1. 1, né? Porque vai ficar positivo, porque o 6 é maior. Então, 1 mais 2, 3. Como o y aqui, a variável, está negativa, você tem que multiplicar por menos 1, para poder ela ficar positiva. Aqui, a parte numérica pode ficar o positivo ou negativa, mas a variável, que é a letrinha, não pode ficar negativa. A letrinha sempre tem que ficar positiva. Então, fica y igual a menos 3, porque menos com menos deu mais, mais com menos deu menos. Então, conjunto de solução, menos 3. Envolvendo a fração, né? Gente, é a mesma coisa da gente resolver uma operação com frações. A mesma coisa. A única diferença aqui é que vai envolver letrinhas, né? Aqui, ó, nem usei o x, nem usei y. Vou usar a letra N. Ah, professora, não pode? Pode, certo? Então, qualquer letrinha do nosso alfabeto, a gente pode utilizar assim aqui nas equações, contanto que essa letra seja minúscula, tá? A gente não pode usar maiúscula. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a fração n dividido por 3, mais n mais 12 dividido por 4 é igual a 4.
Gente, a mesma coisa. Tira-se primeiro o MMC de 3 e de 4. Se eu fatorar o 4, né? Dá para me dividir por 2. E o 3 só dá por 3 e por 1. Então, como só tenho dois valores, então eu multiplico eles. 3 vezes 4, 12. Então, o MMC é 12. Então, fica 12 dividido por 3, 4. 4 vezes N, 4N. Mas, que é esse mais aqui, ó, do meio das duas frações, tá? Eu posso usar um traço só envolvendo aí as duas, porque as duas estão no mesmo membro. A gente ganha tempo. 12 dividido por 4, 3. Coloquei o 3 aqui fora, ó, e repeti o N mais 2 dentro de um parênteses, certo? Se você quiser fazer logo aí, né, indo multiplicando e botando resultado, também pode, não tem nenhum problema não. Igual a 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 4, 48, certo? Cancela esse 12 com esse 12, ficou só a parte de cima, ó, certo? 4N mais, aí aqui, ó, o 3 igual da outra que eu já expliquei, ó. 3 vezes N, 3N. 3 vezes 2, 6. Igual a 48 aqui, ó, certo? Então, eu junto aqui, ó, 4N mais 3N, 7N. Passei o mais 6 para o outro lado, ó, veio menos 6. 48 menos 6, 42. O 7 está multiplicando aqui o N, ó, ele passa dividindo. Então, N é igual a 42 dividido por 7, que dá 6. Aí, você faz o conjunto de solução do mesmo jeito, né? O Szinho igual... abre a chave e coloca o 6. Aí fica S igual a 6, né? E fecha a chave. Ok? Então, independente da letrinha, a maneira de se calcular a equação é a mesma. Aqui, gente, as equações só com uma incógnita, né? Eu só tenho uma letra em toda a equação. Nós temos alguns tipos de equações. Tipos de equações. Nós temos a equação com uma incógnita ou com uma variável, né? Que a gente utilizou aí, que foi esses exemplos que eu mostrei para vocês. E nós temos também com duas variáveis. Nós podemos usar x e y em uma única equação. E podemos também ter com três incógnitas, né? Então, dependendo da situação das equações, tá certo? Do que ele vinha nos pedir. Então, assim, o que são equações impossíveis? São todas as equações que não admitem solução. Seu conjunto de solução é um conjunto vazio. Gente, quando a gente for resolver a equação e ela zerar, né, no caso, a parte da variável, da letra, independente de ser x, y, z, n, qualquer letra, que vier na equação, se essa parte que tem a variável, se a variável sumir, se ela zerar, então a gente diz que ela é uma equação impossível, ela não existe, certo? Então o conjunto de solução vai ser vazio. Não, no caso, né, ele deu o exemplo aqui, ó, x mais 2 igual a x menos 3. Eu vou levar o x, que está após a igualdade, para o lado do outro x, então, como ele está mais, ele vai menos. X menos x, 0. Então, sumiu a parte da variável. Então, essa equação, ela é impossível, ela não existe, certo? Uma equação do primeiro grau com as duas variáveis, né? Os exemplos aqui, nós temos
ela é representada AX mais BY igual a C. O A e o B é a parte numérica, o número que vem acompanhando a letrinha. E o C é o número, né, que vem sem letrinha após a igualdade. Qualquer número, tá? Pode ser positivo, negativo, fração, qualquer número. Então, aqui nós temos alguns exemplos. 10x menos 2y igual a 0. X menos y igual a menos 8. 7x mais y igual a 5. Como é que a gente calcula isso daqui? Vamos ver alguns exemplos. Na primeira aqui, ele diz assim, ó. Dada a equação 4x menos 3y igual a 11, encontra o valor de y. Gente, quando vem uma equação que envolve duas variáveis, ele vai lhe pedir o valor de uma e ele vai lhe dar o valor para outra, certo? Porque se aí, no caso, né, a gente vai ver a questão de um par ordenado, aqueles numerozinhos que a gente coloca lá no plano cartesiano, né? Que a gente tem um número de x e um número para y, certo? Então, é justamente parte daqui, dessas equações envolvendo duas variáveis. Então, nesse exemplo, ele diz que o valor de x vai ser 2. Então, na equação onde tem o x, a gente vai usar 2, para poder a gente achar o y. Ele usou 4 vezes 2, menos 3y igual a 11. 4 vezes 2, 8. Passou o 8 para o lado do 11, ficou menos 8. Então, ficou menos 3y. Então, menos 3y igual a 3, porque ele diminuiu 11 menos 8, né? Ficou 3. Como a parte da letrinha, lembra que eu já expliquei? Não pode ficar negativo, então, menos 3y, o y a gente multiplicou por menos 1, ficou 3y igual a menos 3, que ficou y, passei o 3 do... O y, esse 3 aqui, ó, que tá com o y, passei pro outro lado dividindo, menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Então, aqui, como eu tenho 12 incógnitas, eu vou montar um par ordenado. Aqui, ó. O que é esse par ordenado? Eu tenho um valor para x e um valor para y, porque são as duas variáveis que a equação está me dando. Então, o x, ele me deu aqui no enunciado da questão, que valia 2, e fui substituir o x por 2, achei o y valendo menos 1. Então, montei aqui um par ordenado. Então, quando nós tivermos uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, sempre estaremos aí encontrando um par ordenado. Então, ele diz assim, a determinação do par ordenado é de grande importância para a construção da reta representada da equação do primeiro grau. No plano cartesiano, o plano cartesiano são dois eixos, né? O do x e o do y, que justamente lá nós iremos localizar esses dois valores aqui, ó, 2 e menos 1. Esses conceitos são muito utilizados na elaboração de gráficos de função, como na geometria analítica, que relaciona os estudos algébricos com a geometria, sendo de extrema importância para o cotidiano matemático. Então, gente, esse par ordenado aqui, 2 e menos 1, nós iremos localizar lá no gráfico, né, para poder a gente ver se teve um alta ou uma queda de um determinado assunto, né, dependendo do que venha mostrar o gráfico, certo? Então, é isso, a equação de primeiro